Fala pessoal, depois de muito tempo estou de volta. Eu não tinha feito alguns vídeos todo esse tempo porque não havia novidades. E desde outubro que eu comprei esta fonte, mas houve um problema. Ela retornou para a China. Depois eu tive que fazer um novo pedido, aguardar a chegada. Isso leva quase 35 dias para chegar aqui no meu país, São Tomé e Príncipe. E chegou agora, esta semana. Instalei a fonte no meu sistema. Esta fonte aqui, fonte DC chaveada. É uma fonte muito boa. Eu achei essa marca aqui no AliExpress. Essa marca aqui MZMW. É uma excelente fonte, ela é de 1000 watts de potência, 5 ou 48 volts, 50 amperes. Mas ela é ajustável, ou seja, você pode colocar ela desde 12 volts, aumentar a tensão até 58 volts. Ela varia de 12 volts a 58 volts. E o máximo de 50 amperes, ou seja, ela é em 48 volts, ela debita até 50 amperes. Eu coloquei ela no sistema para ajudar os painéis, porque muitas vezes acontece que eu tenho uma carga agora, por exemplo, de 260, 300 watts, mais ou menos. E tem um sol bom agora, mas muitas vezes vem uma nuvem e começa a descarregar a bateria. E se essa nuvem demorar muito tempo, ficar muito tempo nublado, e descarrega bastante a bateria, e como eu não tenho a bateria ainda de lítio, estou a trabalhar com baterias de chumbo ácido, de caminhão, não é ideal que ela sofra uma descarga profunda, e principalmente descarga com altas correntes, por exemplo, de 20 amperes, 30 amperes, não vale a pena. Só para ter uma ideia, uma potência de 260, 300 watts em um sistema de 24 volts que eu tenho aqui, de duas baterias, se eu, por exemplo, deixar de ter sol, eu vou começar a debitar das baterias até 15 amperes, 10, 12, 15 amperes. E se isso perdurar por muito tempo, essas baterias não aguentam. Então, essas baterias aqui, para cargas altas, de alta corrente, ela não aguenta nada, entendeu? Por essa razão que muitas pessoas dizem assim, não precisa de fonte chaveada em sistema off-grid. Eu digo, precisa. A menos que você tenha muitos painéis, né? E tenha muitos painéis e sua carga esteja muito bem dimensionada. Mas isso é complicado, porque muitas vezes você pode ter muito painel, mas não ter sol. E pode ser no momento, por exemplo, que você está com uma carga pesada ligada, por exemplo, um micro-ondas, uma cafeteira elétrica, essas coisas que aquecem, ou coisas que arrefecem, tipo ar-condicionado, consomem muita potência. Então você pode ter muito painel, mas se tiver uma nublagem, uma nuvem, é a mesma coisa que nada. Então, nesta circunstância, essa fonte, quando vem uma nuvem, essa fonte entra, entendeu? Para ajudar o sistema a evitar que a bateria seja descarregada. Por exemplo, eu tenho minha bateria agora aqui 100% carregada, tá? Está 27.9, está em flutuação. Eu setei ela para 40 amperes, né? O máximo que eu extraio. São baterias de 150 amperes de caminhão, mas eu extraio delas somente 40 amperes, né? E o que eu posso fazer aqui um teste? Por exemplo, aqui no momento, esta fonte, eu pus um amperímetro aqui, ele está a marcar a corrente que está saindo da fonte e indo para o sistema, ou seja, ajudando o sistema a segurar a bateria. Mas como tem um bom sol agora, eu não estou a puxar nada da fonte. Mas aqui eu tenho esses dois controladores. Um está em repouso, porque a carga é baixa, né? Então somente este sozinho, ele está agora a produzir 320 watts para sustentar uma carga de 250, 270, ok? O que eu vou fazer agora é que eu vou simular, eu vou desligar o painel deste controlador, forçando com que a fonte entre para ela segurar a tensão da bateria, para não deixar a bateria descarregar. E vocês vão ver que a tensão a corrente, na verdade, da fonte vai sair de 0 e vai para mais ou menos 12, 13, ok?
Então, eu tenho aqui dois controladores, posso desligar esse aqui. Esse aqui não está produzindo nada, está em repouso. E este aqui é que está sustentando toda a carga no momento. Então vou desligá-lo. Ok? Desligá-lo, ele vai para zero. Né? Vocês podem ver. Está aqui 320. Este é o disjuntor dele. Eu vou desligar agora. E aqui vai começar a debitar uma corrente alta. Né? Vamos ver? Né? Foi para zero. Ou seja, ele demora um pouco para atualizar a tela, né? 0 watts, ou seja, não está produzindo nada. Neste momento agora, toda esta carga de 260 watts que eu tenho ligado na minha casa está sendo sustentada por esta fonte. Tá vendo? A fonte agora está a debitar 10 amperes, que está indo para a bateria. Esse aqui é o disjuntor da bateria. Ele vem para cá, entendeu? Ele entra na bateria e vai para o inversor e distribui para casa, né? Então toda esta carga de 260 watts está sendo agora sustentada por esta fonte chaveada. E repare que essa fonte chaveada ela tem um sistema de arrefecimento inteligente, ou seja, é sob demanda. Daqui a pouco ela vai acionar o cooler dela. No momento esse barulho que vocês estão a ouvir é o cooler deste inversor. Mas o cooler deste aqui ainda não acionou. Daqui a pouco ele será acionado. Né? Então, neste momento ele está a debitar uma potência, uma corrente de 11 amperes para manter a bateria carregada, tá vendo? Neste momento a bateria está 100% carregada. Na verdade está saindo só 0,18 amperes da bateria. Isso é pouca coisa, né? Então, se não tivesse essa fonte chaveada ligada no sistema, todos esses 11 amperes estariam saindo agora da bateria. Está vendo a vantagem de ter a fonte? Toda essa corrente agora de 11 amperes estaria sendo debitada dessas baterias. E acredite, essas baterias aqui não são capazes, mesmo sendo duas baterias de 150 amperes horas de caminhão, elas não são capazes de sustentar, por exemplo, essa corrente por pelo menos 2 horas, no máximo 1 hora. Então, por essa razão que às vezes você está em casa, muito bem, você sai de casa e deixa tudo ligado, e do nada vem uma nuvem, começa a chover. Então, vai descarregar a bateria toda, o sistema cai e você fica na mão com as caras desligadas. Mas havendo energia da concessionária, você consegue sustentar o sistema até, por exemplo, a chuva parar ou a nuvem desaparecer e voltar a ter sol. Tá? Eu vou simular, por exemplo, a volta do sistema. Né? Vou ligar o disjuntor, vou ligar este controlador, né? Esse é o painel, o disjuntor do painel. Vocês vão ver que ele vai agora começar a produzir. Ele tá agora a produzir 450 watts, 300, 295, 260. Né? E aqui a corrente já foi para zero. Vocês viram? Ou seja, assim que volta, que eu liguei o controlador de carga, que eu liguei os painéis, que o controlador de carga começou a produzir energia, ele foi para zero. Ou seja, ele deixou de fornecer essa energia para as baterias, porque ele já percebeu que já o controlador já está a funcionar, já está a mandar corrente às baterias. Ou seja, ele só entra quando o controlador não conseguir dar conta. E existem outras vantagens, por exemplo, no início do dia ou no final do dia que os controladores não conseguem sustentar todas as cargas, ele entra como uma ajuda. Ou seja, vamos supor, por exemplo, que eu tenho 2 controladores aqui e uma carga, por exemplo, de 300 watts, por exemplo. Imagina que um controlador está a produzir 100 watts, o segundo está a produzir 100 watts. Então eu tenho uma produção de 200 watts, mas ainda assim fica a faltar 100 ainda. Então nessa circunstância, esta fonte chaveada, ele forneceria os restantes 100 que falta para sustentar toda a carga sem pegar nada da bateria. Ou seja, a bateria aqui neste sistema agora só vai ser requisitada quando? Quando não houver produção solar suficiente e não houver energia da concessionária. Aí, nessa circunstância, é que vai pegar da bateria. Ou seja, enquanto houver energia da concessionária, a fonte chaveada ela vai preencher a lacuna que os 2 controladores não conseguiram. Por exemplo, se você tiver uma carga muito pesada, por exemplo, tem minha casa toda ligada, mas o ar-condicionado. Então, nesta circunstância, possivelmente vai extrapolar a produção dos painéis. Então, o que vai acontecer? Ele vai pegar uma pequena percentagem
da concessionária. Aí as pessoas vão dizer, ah, não, mas assim você está pegando energia da concessionária, você vai estar gastando energia do mesmo jeito. Não. Por exemplo, se eu tiver uma carga, por exemplo, de 1000 watts, é mais vantajoso, por exemplo, eu pegar dos 1000 watts, eu pegar, por exemplo, 700 do solar e somente 300 da concessionária. Ou seja, eu deixo de consumir da concessionária 700 watts. Com isso eu consigo ter uma economia no final das contas, entendeu? É isso. Depois tem uns testes que eu quero mostrar para vocês de como é que instala esta fonte chaveada, porque ela tem uns detalhes que ela tem que ter o alteramento. Muitas pessoas pegam essas fontes e não instalam o alteramento. Então, se eu desligar o alteramento aqui agora dessa fonte, ela vai apresentar uma diferença de potencial com o neutro de cerca de 100 e tal volts. Então, é perigoso. Então, embora não seja uma corrente, uma tensão real, né? Mas, seguro morrer de velho. É isso. Falou!